Fala pessoal, aqui é o Cris e você está no canal Artigo Tech. No vídeo de hoje vamos falar de RPA. Mas o que é RPA? RPA consiste na automação robótica de um processo de negócio repetitivo. No exemplo que vamos abordar, vamos automatizar o processo de recebimento de nota fiscal. Para isto, utilizaremos a ferramenta Power Automate da Microsoft. Beleza, pessoal? Já estamos aqui na tela do computador. E como foi dito na introdução, o vídeo de hoje é sobre RPA. Vamos utilizar o Power Automate para automatizar o processo de recebimento de notas fiscais de serviço. Então, qual será o nosso contexto? Serão notas fiscais de serviço emitidas eletronicamente na Prefeitura de São Paulo, como este exemplo aqui, ok? Já estamos aqui com o Power Automate aberto. Vamos clicar em Novo Fluxo, dar um nome para esse fluxo, nota fiscal de serviço, Prefeitura Municipal de São Paulo. Vamos clicar em Criar. E aguardar o carregamento do fluxo. Perfeito. Ele criou aqui o nosso fluxo. Explicando aqui a tela do nosso fluxo, do lado esquerdo temos as ações que podemos utilizar na automação. Do lado direito temos as variáveis que podemos criar para utilizar no fluxo. E na parte central temos o fluxo principal, chamado de main, e do lado do fluxo principal temos aqui os subfluxos que podemos criar para facilitar a organização da automação, ok? Vamos clicar em salvar e vamos iniciar o passo a passo da nossa automação. Para a nossa automação ficar mais organizada, vamos criar 3 subfluxos. Extrair texto arquivo. Extrair dados nota fiscal. E salvar nota fiscal. Perfeito. Criamos nossos 3 subfluxos. Vamos voltar para o fluxo main. No fluxo main, teremos apenas 2 ações. A primeira é a ação de obter arquivos na pasta, onde vamos ler todos os arquivos de nota fiscal numa pasta pré-definida. Eu defini aqui no Drive C, Power Automate, notas fiscais, serviço, recebidas. Repare que ele vai criar uma variável, ele vai produzir uma variável onde ele vai armazenar os arquivos lidos da pasta. Então, nesse momento, a gente vai executar nosso fluxo pela primeira vez para verificar que ele vai ler todos os arquivos. Neste caso, só tem um arquivo. Então, vamos executar. Já executou. E aqui ele carregou
na variável files a lista de arquivos da pasta. Como eu disse, nesse caso, neste momento só tem um arquivo, né? Então, se tivesse mais de um, ele estaria aqui 0, 1, 2, enfim. A outra ação do fluxo main será um loop. Então, um loop do tipo for each. Então, vou arrastar aqui. Perceba que ele cria uma variável, que é o item corrente, né? O item que ele está lendo no momento. E a gente vai fazer a iteração em cima da variável produzida no passo anterior, a variável files. Vamos dar um salvar. Beleza. Então, o fluxo main será isso, apenas estas duas ações. Agora vamos criar as ações do nosso fluxo extrair texto arquivo. Mas antes vamos padronizar nossas variáveis para o português aqui para deixar padrão. Então, para renomear, basta vir aqui e clicar em cima do nome. Renomear também aqui a variável do loop. Aqui a gente tem que selecionar, ele não pega automático, então você tem que selecionar novamente a variável que acabou de ser renomeada. Vamos renomear também a variável do loop. Vamos colocar item atual. Perfeito, agora vamos criar as ações do nosso subfluxo de extrair texto arquivo. Neste subfluxo, vamos extrair o texto do arquivo PDF da nota fiscal. Porém, não conseguimos pegar o texto diretamente, porque o arquivo é composto por uma única imagem. Então, extraímos a imagem primeiro e depois capturamos o texto da imagem via OCR, ok? Então, nossa primeira ação será extrair a imagem do PDF. Então a gente vai selecionar a ação extrair imagens do PDF. A gente vai selecionar o item atual, que é a variável do loop, que itera os arquivos presentes na pasta. A gente vai deixar selecionado todas as páginas, apesar do nosso arquivo PDF ter apenas uma página. E a gente vai definir aqui um prefixo para o nome da nossa imagem. A gente vai definir que o nome da nossa imagem vai ter o mesmo nome do nosso arquivo PDF. Underline o índice ali que ele gera automático. A gente vai definir aonde vai ser salva esta imagem. A gente vai definir que ela vai ser salva na pasta Power Automate, notas fiscais, serviço, recebidas e imagens. Vamos salvar. Então, nossa primeira ação está criada. Agora a gente vai criar uma segunda ação, que é extrair texto OCR.
da nossa imagem que acabamos de capturar. A gente vai deixar o mecanismo Windows OCR. A gente vai selecionar que é de uma imagem no disco e vai selecionar o caminho do arquivo de imagem. A gente vai pegar o diretório do arquivo PDF. A gente sabe que nossa imagem tem o mesmo nome do nosso arquivo PDF, underline 0.png. O modo de pesquisa a gente deixa padrão toda a origem especificada. Nas configurações do mecanismo de OCR a gente seleciona português. E a variável produzida a gente altera o nome dela para texto nota fiscal. Salvar. E agora a gente vai executar o fluxo para ver. Quer dizer, antes de executar o fluxo, a gente precisa colocar o subfluxo no loop. Então vamos colocar aqui uma execução de subfluxo. Executar subfluxo. E vamos selecionar o nosso fluxo, o nosso subfluxo de extrair texto do arquivo. Agora sim, vamos executar e ver se ele vai extrair o texto corretamente. Já está executando. Perfeito, ele já executou e extraiu todo o texto contido no nosso arquivo de nota fiscal. Ok? Porém, para facilitar a nossa coleta de informações no próximo subfluxo, a gente vai colocar mais uma ação, que é a ação de dividir texto. A gente vai selecionar aqui o texto a ser dividido, que é a variável que a gente acabou de gerar no passo anterior, que é o texto nota fiscal. O tipo de delimitador a gente vai colocar personalizar. Na verdade não, a gente vai deixar o padrão e vai selecionar o delimitador padrão nova linha. E na variável produzida, a gente vai renomear para texto nota fiscal lista. Vamos salvar e executar o fluxo novamente para ver se ele vai dividir o texto corretamente. Perfeito, agora a gente tem uma variável de texto e temos uma variável que é uma lista de textos que ele pega linha a linha e coloca numa lista, ok?
Agora partiremos para o nosso subfluxo de extrair dados da nota fiscal, onde coletaremos os campos que serão gravados no banco de dados. Nós faremos a extração de 6 informações da nossa nota fiscal. Serão elas: o número da nota fiscal, a data de emissão da nota fiscal, o documento do fornecedor, o nome do fornecedor, a discriminação dos serviços e o valor total da nota. Para a extração das 2 primeiras informações, nós conseguiremos utilizar apenas a ação de definir variável. A primeira informação a ser coletada é o número nota fiscal. Essa informação encontra-se na segunda linha da nossa lista de textos. A segunda informação a ser extraída é a data emissão. Essa informação está na quarta linha da nossa lista de textos. Então vamos testar agora a coleta dessas 2 informações. Perfeito. Então agora ele já está coletando o número da nota fiscal e a data de emissão. Agora vamos extrair as informações de documento do fornecedor e nome do fornecedor. O documento do fornecedor está na linha 8 da nossa lista de textos. A gente vai copiar a linha para analisar como a gente vai extrair esse texto, ok? E qual vai ser a estratégia? A gente vai capturar a posição deste label e deste label que está no início e no final da informação que a gente precisa. Para isso, vamos criar 2 ações do tipo analisar texto, que irão nos gerar 2 variáveis de posição. O texto a ser analisado é a linha 8 da nossa lista. O texto a ser localizado é CPF/CNPJ ponto. Não é expressão regular. Vamos iniciar na posição 0. Vai ser a primeira ocorrência apenas. E não vamos ignorar maiúsculas e minúsculas. E vamos armazenar a posição na variável posição, texto, CPF, CNPJ. Perfeito. Vamos criar mais uma ação de analisar texto. O texto a ser analisado novamente é a linha 8 da nossa lista.
E agora o texto a ser localizado é inscrição municipal, dois pontos. Novamente, não é expressão regular. Novamente, vamos iniciar a análise na posição 0. É a primeira ocorrência apenas. E não vamos ignorar maiúsculas e minúsculas. E vamos armazenar na variável posição texto inscrição municipal. Salvar. Perfeito. Agora a gente vai, através de uma ação de obter subtexto, utilizar essas duas variáveis para extrair o CNPJ. Mas antes a gente precisa saber qual o tamanho do primeiro label. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 caracteres. Então a gente vai pegar aqui a ação de obter texto. O texto original vai ser a linha 8 da nossa lista. O índice de início vai ser posição do caractere. A gente vai selecionar a posição do texto CPF CNPJ mais 9, que é o tamanho do label CPF CNPJ. O comprimento a gente vai definir em número de caracteres. E aí a gente vai usar as duas variáveis que a gente criou anteriormente para fazer esse cálculo. Vai ser a variável posição texto inscrição municipal menos a posição texto CPF CNPJ mais 9. E a gente vai armazenar essa informação na variável documento fornecedor. Vamos salvar e executar para verificar se ele vai extrair certinho. Perfeito, ele extraiu aqui agora o documento do fornecedor. E já vamos realizar a extração do próximo campo, que é o nome do fornecedor. O nome do fornecedor está na linha 9 da nossa lista. A gente vai fazer o mesmo procedimento do outro campo, vai copiar a linha. Para analisar como que a gente vai pegar esta informação. Ok? Neste caso vai ser mais simples do que o caso anterior. A gente vai precisar criar apenas uma variável de posição referente a este label aqui. Então a gente vai criar uma ação de analisar texto. Vamos selecionar a linha 9 da nossa lista. O texto a ser localizado vai ser este, nome barra razão social, dois pontos. Não é expressão regular. Vamos iniciar na posição 0, somente a primeira ocorrência. Ignorar maiúsculas e minúsculas a gente não vai ignorar. E a gente vai salvar essa informação na variável posição texto
nome, razão social. Perfeito. Neste caso a gente vai precisar apenas de uma variável de posição. Vamos ver qual o tamanho deste label. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então a gente vai direto para a ação de obter subtexto. O texto original vai ser a nona linha da nossa lista. A posição do caractere vai ser a variável posição, texto, nome, razão social, mais 18. E aqui é uma diferença do procedimento anterior. O comprimento vai ser até o fim do texto. E vamos armazenar a variável nome fornecedor. Ok, vamos testar para verificar se ele extraiu corretamente. Perfeito, ele extraiu o nome corretamente. Agora faltam apenas 2 campos a serem extraídos da nossa nota fiscal, que serão a descrição dos serviços e o valor total da nota.